Olha aqui, gente, Fluminense vai ter um mês de abril insano, um calendário repleto de jogos, 10 partidas num intervalo praticamente de 30 dias. Vai precisar ter elenco para poder disputar Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, jogos na altitude. A gente vai trazer todos os detalhes para vocês. A partir de agora, aqui no canal Ligados no Flu, está começando mais um vídeo para você, torcedor tricolor. Está no ar o canal Ligados no Flu, o canal de notícias da torcida tricolor, com a apresentação do jornalista Rodrigo Dias. Um grande abraço a todos, obrigado pela presença, pela audiência mais uma vez aqui no canal Ligados no Flu. Somos mais de 62 mil inscritos, muito obrigado a todos vocês. Bom, não esquece de deixar o like aqui nesse vídeo, tá? Se inscrever aqui no canal e também me diga o nome da cidade de onde você nos acompanha nos comentários. Vamos lá então, gente, vamos começar falando sobre o zagueiro Manuel. A gente trouxe aqui nos últimos dias a informação que foi vinculada na imprensa de Alagoas, de que representantes do Manuel teriam oferecido o zagueiro ao CRB e que o CRB, que vai jogar a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, não teria se interessado pelo zagueiro. Bom, segundo os representantes do Manuel, o jogador não foi oferecido ao CRB e muito menos recusado. E, segundo ainda esses representantes, Manuel, que acabou de renovar o contrato até o final de 2025 com o Fluminense, segue focado no Fluminense. Informação divulgada pelo Vitor Lessa, do canal do Lessa e também do Jornada 1902. Eu cheguei, inclusive, a comentar aqui quando eu trouxe essa notícia, que para mim não fazia sentido, né, o Manuel ter renovado o seu contrato e 2 meses depois estar sendo oferecido. Eu falava, gente, para mim não faz o menor sentido isso, né? Para quem então que renovou? Então, segundo a informação do Vitor Lessa, essa notícia de que o Manuel teria sido oferecido ao CRB não procede. E nesta quarta-feira, dia 19 de março, tem Fluminense em campo pelo Campeonato Brasileiro Sub-20, Fluminense e Internacional lá em Porto Alegre. Os dois estrearam com vitória na primeira rodada. Fluminense, inclusive, ganhou do Atlético Mineiro por 2-0 e vem com força para essa partida diante do Internacional. Uma novidade entre os relacionados do time hoje será o meio-campista, o meio-atacante Isaac, que chegou a jogar algumas rodadas no início do Campeonato Carioca. Teve pouquíssimas oportunidades com o Mano Menezes, depois foi escanteado, parou de ser relacionado e agora o Isaac vai reforçar a equipe sub-20 do Fluminense. Informação trazida pelo Marcelo Neves do site GE. Boa sorte ao Isaac, boa sorte aos meninos do sub-20 para que o Fluminense possa conseguir um bom resultado em Porto Alegre. É a mesma garotada que jogou a Copinha, gente, que fez inclusive uma ótima Copa São Paulo. Acho que foi uma das melhores campanhas, um dos melhores desempenhos dos últimos anos do Fluminense na Copa São Paulo. Acabou eliminado apenas pelo campeão, São Paulo, nas oitavas de final, se eu não estou enganado. E agora, essa mesma garotada está representando o Fluminense no Brasileirão Sub-20. Boa sorte, então, aos moleques de Xerém, reforçados pelo meio-atacante Isaac. A Conmebol divulgou oficialmente agora a tabela detalhada da Copa Sul-Americana, estreia do Fluminense, confirmada para o dia 1º de abril, dia da mentira, uma terça-feira, 9h30 da noite, contra o Once Caldas, altitude de 2.600 metros, na cidade de Manizales, com transmissão do SBT e também da ESPN. Por sinal, gente, na primeira fase, né, nessa fase de grupos, esse vai ser o único jogo do Fluminense com transmissão na TV aberta. Nenhum dos outros 5 jogos da fase de grupos vão passar na TV aberta. Somente a estreia do Fluminense, que vai ter transmissão do SBT numa terça-feira, às 9h30 da noite. Os outros jogos do Fluminense, você acompanha ou na ESPN, ou então no Paramount, ou seja, vai ter que pagar para poder assistir os jogos do Fluminense na Copa Sul-Americana. E a Conmebol também, gente, confirmou os locais dos jogos contra o San José e contra o União Espanhola. Os dois times não poderão jogar nos seus estádios, tá? O San José, da Bolívia, não vai poder jogar em Oruro, por conta do estádio, que passou muitos anos aí recebendo pouquíssimos jogos, não tem estrutura, foi vetado pela Conmebol. Os jogos, então, do San José serão disputados em La Paz, que fica aproximadamente 4 horas de distância da cidade de Oruro, então não deve ter pressão de torcida, né? Difícil
cara viajar 4 horas, imagina, se forem lá 100, 200 torcedores é muito, né? Se é que eles têm, né, essa disposição toda para poder fazer uma viagem dessa, para poder acompanhar a equipe do San José. Então vai ser um estádio com, né, público reduzidíssimo, mas tem a questão da altitude. La Paz, né, o estádio onde vai ser o jogo do Fluminense com o San José, é o mesmo estádio onde joga o The Strongest, onde o Fluminense já jogou e perdeu, inclusive, na Libertadores de 2023. 3.600 metros de altitude. Então não tem torcida, mas tem a altitude. Já o jogo contra o União Espanhola não poderá ser em Santiago, que é, né, onde o União Espanhola manda os seus jogos. O jogo vai ser no estádio El Teniente, localizado na cidade de Rancagua, a 1 hora de carro da capital Santiago. Então não é muito distante, dá para a torcida, né, do União Espanhola se deslocar e assistir, mas também acredito que não vai ser um jogo com grande apelo de torcedores, não. Não é um clube extremamente popular no Chile, então vai ser também mais um jogo com, né, público reduzido. O que pega nessa situação toda do Fluminense, nessa primeira fase da Copa Sul-Americana, gente, pra mim não é nem a condição dos adversários, não. Acho que são adversários modestos, nível Série C do Campeonato Brasileiro. Tá? Se a gente for comparar, é nível Série C do Campeonato Brasileiro, no máximo aí uma Série B, mas com muito esforço, tá? O que pega pra mim nesses adversários é a questão principalmente da altitude, né? Contra o Once Caldas, o Fluminense deve enfrentar a altitude e torcida local, deve ser um jogo com bom público. E contra o San José, o estádio vazio, mas na altitude. Então acho que o grande problema do Fluminense vai estar aí, nessa questão da altitude. Porque se a gente for pegar Campo Bola, né, são adversários modestos. O Fluminense tem condições de avançar em primeiro lugar com um pé nas costas. Se não fizer isso, meu amigo, tem alguma coisa errada. Se o Fluminense não passar com muita tranquilidade por União Espanhola, Once Caldas e San José, aí tem alguma coisa errada, né? Aí tem que rever tudo, porque na teoria é pro Fluminense passar com tranquilidade nessa primeira fase da Sul-Americana em primeiro lugar, tá? Agora, com a divulgação da tabela oficial da Copa Sul-Americana, a gente vai ter um problema pro Fluminense já na primeira semana de abril. Porque, vejam bem, o Fluminense ele estreia no Campeonato Brasileiro no dia 29, sábado, contra o Fortaleza, lá no Castelão. E aí depois, na terça, 3 dias depois, o Fluminense já tem a estreia na Sul-Americana, lá na Colômbia. Então, olha a distância que o Fluminense vai ter que percorrer do Rio para Fortaleza e depois tem a viagem para Colômbia. Eu imagino, o que eu acredito, a tendência é que o Fluminense nem volte para o Rio de Janeiro, porque não faz sentido você sair do Rio na sexta, viajar até Fortaleza, aí volta para o Rio de Janeiro, depois viaja de novo para Colômbia, para depois retornar ao Rio de Janeiro. Não faz o menor sentido. A tendência é que o Fluminense saia do Rio para Fortaleza, de Fortaleza viaje direto para Colômbia e depois do jogo contra o Once Caldas retorne para o Brasil. Mas de qualquer forma, tem um problema de logística aí e tem um desgaste muito grande que o Fluminense vai ter nesses 2 jogos, nessas 2 viagens. A sorte é que o time vai estar descansado porque teve a data FIFA. Inclusive o Fluminense divulgou a programação da semana com folga sábado e domingo agora dessa semana. O time voltou aos treinos ontem. Teve folga na segunda-feira, ontem retornou aos treinos, aí treina hoje ainda, quarta-feira, treina na quinta, na sexta, tem folga sábado e domingo. E aí semana que vem inteira cheia de treinos, porque depois já tem a estreia no Brasileiro e na sequência a estreia na Sul-Americana. Mas depois desse jogo contra o Once Caldas, vem o jogo contra o Bragantino em casa. E aí é uma sequência de 3 jogos em casa. Bragantino pelo Campeonato Brasileiro, San José no meio de semana pela Copa Sul-Americana e no fim de semana pega o Santos pelo Campeonato Brasileiro. 3 jogos na sequência no Maracanã. Só que nesse mês de abril, se a gente pegar do dia 29 de março até o dia 30 de abril, gente, o Fluminense tem 10 compromissos agendados. Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana e Copa do Brasil, que começa exatamente no dia 30 de abril. Então são praticamente, a gente vai ter praticamente aí um jogo a cada 3 dias. Um calendário extremamente insano, um calendário extremamente puxado. Então se você não tem um elenco grande, não tem um elenco com várias opções e com opções,
né? Que quando entra o reserva, entra no time titular, mantém o nível de quem saiu, você vai ter um problema. Você vai ter um problema. E aí entra exatamente aquela questão que eu trouxe no meu vídeo de ontem à noite. O Fluminense hoje só tem 2 atacantes no elenco. Como que o Fluminense vai revezar apenas Everaldo, 34 anos, Cano, 37 anos, e com 10 jogos no intervalo praticamente de 30 dias? São poucos jogadores, são poucas opções. Você não consegue revezar, porque um vai ter que ficar no banco e o outro vai ter que jogar. E são jogadores com características diferentes. Então, assim, o Mano, em algum momento vai precisar rodar o elenco, em algum momento vai precisar poupar o time, mas vai ter essa dificuldade. Na lateral esquerda, por exemplo, hoje, o Fluminense só tem o René à disposição. O Fuentes, gente, não tem previsão de retorno. Não sabemos quando o Fuentes vai estar à disposição. Então, hoje só tem o René. Como que vai poupar? Como que vai manter só o René na lateral esquerda? Será que o Fluminense vai ao mercado contratar alguém? Porque o Fluminense tinha o Esquerdinha, mas negociou o Esquerdinha. E não tem outra opção. Não tem. Então, o Fluminense talvez tenha que buscar, né, alguma reposição aí no mercado, nessa janela aí para clubes que disputaram os estaduais. Só vale trazer jogador que veio, né, dos clubes que jogaram os estaduais. Mas o calendário é muito puxado, é muito pesado, e se você não tiver um elenco, né, com várias opções e opções que cheguem para jogar, que tenham condições de assumir a posição, você vai ter dificuldade. Então, são 10 jogos, num intervalo praticamente de 30 dias, e o Fluminense vai precisar do elenco inteiro à disposição para poder revezar o time. E aí tem aquela questão, né? Você não pode bobear no Campeonato Brasileiro, porque senão depois a corda aperta. Não dá para também abrir mão da Sul-Americana, porque é um título internacional que o Fluminense não tem, e não dá para abrir mão da Copa do Brasil, que paga uma premiação milionária. Então, o Fluminense vai ter que se programar e talvez trazer um jogador ou outro agora, nessa janela, né, até o dia 11 de abril, para não ficar, né, passando dificuldade na hora que a bola realmente começar a rolar. Nesse período agora tem a data FIFA, já temos, né, 3 jogadores que não vão poder treinar com o elenco, o Arias, o Lescano e o Lavega, que estão com as suas seleções, só retornam na quarta-feira da semana que vem, se reapresentam na quinta. Então vejam, o Fluminense vai ter que administrar tudo isso, né, para poder conseguir ir bem dentro das competições que ele tem para disputar. E daqui a pouquinho, daqui a 3 meses apenas, já tem um Mundial de Clubes. Ainda tem essa ainda. Então vamos ver como que o Fluminense vai se preparar, vai se programar, para não ser pego de surpresa, né, e acabar tendo que abrir mão de alguma competição. Bom, pessoal, recado, obrigado mais uma vez pela presença, pela audiência, deixem o like e até a próxima. Grande abraço.